Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cineclube. Essa semana falando do filme Taxi Driver. Espero que vocês tenham assistido, que vocês tenham curtido, que vocês tenham aí ficado bem tensos com esse filme, que é realmente aquele filme que a gente consegue nem piscar pra ver o que vai acontecer. Então, vamos falar um pouquinho aí do Taxi Driver. All the animals come out at night. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. You talking to me? Talking to me? Well, I'm the only one here. You're only as healthy as you feel. You're only as healthy as you feel. Sinopse. Travis é um motorista de táxi de Nova York que sofre de insônia e trabalha longas horas todas as noites, na tentativa de evitar que sua personalidade paranoica e solitária se torne cada vez mais instável. Cansado da decadência da cidade após ter levado um fora da assistente de campanha do senador Charles Palatine, Patsy, ele decide que é hora de mudar. Bom, galera, então esse é um resuminho do filme. Alerta de spoiler aqui, você tá começando a ver o vídeo agora. Seguinte, hein? Cineclube, a gente fala tudo, fala o que acontece no começo e no fim, por isso que eu sempre falo uma semana antes pra vocês assistirem, pra que vocês depois não briguem comigo. Então eu tô avisando agora de novo, alerta de spoiler máximo aqui pra vocês. Então, vamos embora pras curiosidades do filme. Bom, a primeira curiosidade aí é sobre a direção. O diretor que estava cotado para dirigir o Taxi Driver é o Brian De Palma, mas quando os produtores assistiram o filme do Scorsese, Caminhos Perigosos, de 73, que também é estrelado pelo De Niro, eles mudaram de ideia e eles praticamente exigiram que o De Niro fosse a grande estrela aí do Taxi Driver, que é um filme que marca a carreira do De Niro completamente. Bom, e aí falando em De Niro, né, um grande ator não é um grande ator à toa. O De Niro trabalhou 12 horas como motorista de táxi para sentir na pele, para fazer o famoso laboratório que nós atores chamamos, que é viver um pouco na pele aquilo que a sua personagem precisa viver, e também trabalhou e também estudou sobre doenças mentais. Essa agora é uma curiosidade que eu gosto muito. Uma das mais famosas frases do cinema mundial, que está nesse filme, que é o famoso "Talking to me", quando o Travis, que é o personagem do Robert De Niro, briga com o espelho, né? Na verdade ele implica com o espelho, né? Toca no meio, ele pergunta algumas vezes, tá falando comigo, tá falando comigo? Aí ele olha pra trás e fala, porque só tem eu aqui. Esse trecho ele foi todo improvisado. No roteiro de Taxi Driver só tinha apenas uma orientação que dizia, fala com o espelho. E aí o Scorsese deixou o De Niro livre, e aí quando você deixa um ator como o Robert De Niro livre, acaba saindo um clássico do cinema, uma pérola do cinema, provando aí como esse cara é brilhante, né? Existe uma famosa frase em Hollywood que diz que você não se faz em Hollywood pelos sims que você dá como ator, mas sim pelos nãos, né? Ou seja, você tem que ser muito inteligente na hora de aceitar ou não aceitar um trabalho. Muitas vezes é não aceitar um trabalho que faz você ganhar um espaço, um respeito, etc e tal. Mas às vezes você acaba se arrependendo, como foi o caso do Dustin Hoffman. Porque o Dustin Hoffman foi o primeiro convidado para fazer esse papel, que acabou sendo do De Niro. E ele recusou porque ele falou que o Scorsese devia estar louco. Quando ele viu o roteiro, ele não gostou do roteiro, achou que seria um horrível filme, não aceitou. E claro que hoje ele deve se arrepender muito de não ter aceitado esse convite. E o De Niro deve agradecer muito, né? A Jodie Foster, quando esse filme foi rodado, ela tinha apenas 12 anos de idade. E a personagem dela tinha alguns momentos, algumas cenas que eram muito pesadas, muito violentas, ou até sexualmente pesadas, então ela não podia participar daquelas
filmagens. E aí a irmã dela, Connie Foster, foi chamada para ser uma dublê de corpo. Essa irmã na época tinha 19 anos de idade e serviu ali para que pudesse a personagem estar presente mesmo quando a atriz de hoje de só 12 anos não podia estar no set. Lembra do Bernard Herrmann, que é o compositor da trilha do Psycho, do Psicose? Pois é, o Bernard Herrmann também é o compositor da trilha de Taxi Driver, que já é incrível. Se você está acompanhando o Cineclube desde o primeiro e você assistiu Psicose e também assistiu Taxi Driver, você vê que é absurdo pensar que saiu da mesma mente aquilo, né? Mas saiu, porque são estilos completamente diferentes, é uma proposta de trilha super diferente. Mas sim, foi o Bernard Herrmann, mesmo compositor, e essa trilha marcou a última trilha da sua carreira. Ele morreu um pouco antes do filme estrear, foi a última trilha que ele compôs. Então eu vou aproveitar esse gancho falando do Bernard Herrmann para iniciar as minhas impressões sobre o filme, que começam exatamente aí na trilha sonora. A trilha sonora do filme, os primeiros planos já do filme, as primeiras sequências do filme, né, elas já te colocam diretamente, não só na história, mas eu acho que elas fazem você vestir a roupa da personagem ali do Robert De Niro, que te coloca, a direção te coloca dentro do táxi, andando pela cidade, olhando toda aquela imundície da cidade, como ele mesmo se refere. Imundície aí eu não falo só apenas de sujeira, mas a imundície que ele se refere, imundície humana, imundície das coisas que acontecem ali, né, e também de sujeira. E aquela trilha que é um jazz, né, um jazz meio sensual até, e vai já ditando todo o clima pra gente, já mergulhando a gente dentro da história. E aí também se faz presente nessa trilha a direção. Eu gosto muito quando você percebe, quer dizer, na verdade a gente não pode perceber, que eu gosto de assistir os filmes, muitas vezes quando o filme é bom eu assisto uma vez, mergulho na história, curto e tal, e na segunda eu gosto de tentar entender o que a direção quis dizer, o que a fotografia quis dizer, quais foram as propostas artísticas pro filme, né? Porque eu sou bem desse tipo. Por exemplo, quando eu fui pra Disney a primeira vez, tinha lá o brinquedo do Homem-Aranha, que todo mundo fica doido, Homem-Aranha, não sei o que é um simulador 3D. Eu sou daquele que entra, tira o óculos 3D e fica assim, né? Como é que funciona esse negócio? Então eu sou bem assim. E no cinema é a mesma coisa. E aí é o seguinte, o que eu reparei? A trilha, ela tá presente sempre que o Travis, que é o personagem do De Niro, tá sozinho. Nunca quando ele tá... Esse jazz especificamente, esse jazz mais sensual que eu mencionei, ela tá presente quando ele tá sozinho. O que pra mim, no meu entendimento, significa, ou foi o que eu assimilei, o que eu entendi, que é meio que a música que tá dentro da cabeça dele, assim. É pra gente entender o que tá dentro do pensamento dele. Porque quando ele tá conversando, quando ele tá interagindo com as pessoas, que são quase raros momentos, porque ele é um cara muito solitário, né? Um cara muito... Você vê isso, tem uma sequência em que ele tá ali só observando as pessoas, e ele começa a seguir as duas meninas na rua, como se fosse falar com elas, de repente elas encontram dois caras, saem andando, e aí ele vai embora, assim como um cara muito solitário, que de repente queria mais interagir, mas não... Esse jazz se faz presente sempre nesses momentos de reflexão dele, e ele vai ditando também, eu acho, a mudança psicológica dele. Tanto que quando ele vai ficando mais agressivo, esse jazz ele vai dando espaço para uma trilha também mais agressiva. Então é muito interessante como a trilha ela também desenha, ela tem uma partitura de pensamentos e de estado de espírito da personagem, isso é muito legal. Com exceção, eu falei que essa trilha se faz presente sempre quando ele está sozinho, com exceção de uma sequência que me chamou muita atenção, que é quando ele está se armando mesmo, quando ele compra as armas, quando ele afia a faca, quando ele está se preparando, cold, de todas os equipamentos que ele vai usar de guerra, digamos assim, que numa linguagem meio óbvia, ou numa linguagem, não vou nem falar óbvia, mas o que seria convencional, assim, o que a gente veria, né? Naquele momento tem uma trilha, né? Ele não tá falando nada, ele tá com uma ação, uma sequência de ações. É o esperado, o que a gente costuma ver nos filmes é ter uma trilha sonora naquele momento. Exatamente nesse momento não tem trilha nenhuma, isso me chamou a atenção também. Não tem nada, assim, você ouve o barulho dele afiando a faca, é muito curioso. Né? Eu não sei se eu tenho uma conclusão do porquê isso, mas isso me chamou a atenção. A ausência da trilha, obviamente foi proposital, porque a trilha é maravilhosa, está presente sempre. E por que ele teria escolhido naquele momento, o Scorsese, não colocar a trilha? De repente pra gente ouvir o barulho da faca afiando, de repente pra gente ouvir. Aí tem coisa que talvez a gente não vá entender aqui, mas entende aqui, entende
na nossa sensação vendo o filme, né? Quero chamar atenção também, claro, para a atuação do De Niro, que é... O De Niro, pra mim, eu queria já também comentar isso aqui no Cineclube, pra mim ele é um dos grandes atores de todos os tempos, assim. É sensacional quando você pega qualquer filme dele, você já saca qual é a vibe da personagem, qual é a energia da personagem, sabe? Se é mais pro bem, mais pro mal, assim, você consegue sentir uma análise bem superficial, claro, mas você consegue sentir sem que ele fale uma palavra. Pode reparar, pega qualquer filme que ele faz, às vezes ele tá quieto, só no olhar você já sente qual é a vibe da personagem. E isso é uma das coisas mais geniais que um ator pode fazer, né? E o cinema é isso, é a arte de você conseguir interpretar com os olhos. O tal do menos é mais, né? Então, quanto menor for a interpretação e quanto mais verdade você puder trazer, é esse que é o trabalho do ator no cinema. E o De Niro faz isso nesse filme, como em todos os que ele faz, mas é sensacional você ver no olho dele o que ele está sentindo e as mudanças que ele tem. Tanto que no início do filme, a gente vê uma personagem quase que... ele é passivo a tudo o que está acontecendo. Né? Ele é um cara que não consegue dormir, que tem problema para dormir, e que aí começa a dirigir táxi para tentar dormir, mesmo assim não consegue dormir, e ele fica ali revoltado com tudo que ele tá vendo, mas ele não faz nada. Tanto que tem a cena da menina, que depois volta ao filme, né? Que tenta fugir da situação da prostituição, entra no táxi dele, o cafetão chega, chama ela de volta, não deixa ele entrar, e ele só fica olhando e não faz nada. Então é uma personagem completamente diferente no início do filme, que vai se transformando, né? Quando ele toma o pé na bunda no meio do filme, isso eu acredito que tenha sido o grande estalo da personagem, aí que ele começa a se revoltar, quando ele especificamente fala pra ela, ele entra lá no comitê de campanha e fala pra ela que ela é igual a todos os outros e tal, ou seja, a menina que ele estava sonhando, aquele tempo todo que ele criou uma utopia com ela, ele percebe que na verdade era como todos os outros, e aquilo eu acho que o revolta de uma maneira e ele passa a agir diferentemente, e a gente vê essa mudança no olhar dele. Que é incrível, né? É um presente a gente poder ver um ator fazendo um trabalho desse. E o Scorsese, por fim, também direção sensacional, englobando tudo isso que eu falei, desde a trilha, fotografia, os planos, a maneira que ele começa o filme, colocando a gente já na história, o final também, que é muito parecido com o início, né? A gente vê como que as coisas mudaram de uma maneira assim sensacional. Todas essas viradas, quando finalmente o Travis entra lá no bordel e mata todo mundo, essa sequência de maneira que ela é dirigida, e realmente as análises que a gente pode fazer olhando para o roteiro da mente humana, né? O que pode causar, como a nossa mente pode mexer com a gente e de repente fazer... Porque é muito louco, porque vendo o filme, no final, inclusive porque ele não morre, né? Como a gente acha que ele morre ali no fim, quando ele faz o gesto pra polícia que ele vai se matar, ele não morre, e aí você pensa, por um momento você fica meio assim, pô, então ele virou um assassino, mas no fundo não, ele virou um justiceiro, porque ele não mata ninguém do bem, digamos assim, ele não mata ninguém, é claro que ninguém tem o direito de matar ninguém, e é isso que é louco no filme, porque a gente fica vendo, a gente fica naquela, você fala, nossa... A gente começa a contestar os nossos próprios conceitos, né? Porque ele meio que faz justiça com as próprias mãos, o que a gente sabe que é algo errado completamente, mas ele não vira um assassino assim, cruel, sangue frio de pessoas inocentes, não. Ele vai para tentar corrigir o que ele acha que está errado. Só que isso é errado e ao mesmo tempo a gente acaba entendendo, mas a gente também o condena. E no fim do filme ele tá bem, ele tá vivo, ele vira, o apelido dele vira O Matador com os amigos. A menina que ele quis o filme inteiro começa de repente dar uma chance pra ele de novo. Então você fala, caramba, então no fim vai ficar tudo bem e isso foi bom pra ele, pra vida dele. Então é um filme muito doido pra gente refletir, pra gente tentar digerir isso tudo e fazer isso que a gente tá fazendo aqui, uma análise, um debate. Mas é muito doido, assim, é um filme que a gente acaba meio mexido mesmo, sabe? De falar, nossa, porque a ordem natural dos filmes geralmente é outra, né? O bonzinho que acaba bem, que dá tudo certo e tal, e a gente tem um protagonista que vai de bonzinho, de vítima a vilão e depois acaba bem. Então essa é a riqueza do filme, na minha opinião. You talking to me? You talking to me? You
talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Bom, galera, então esse foi o Cineclube dessa semana com o filme Taxi Driver. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha trazido a vocês informações preciosas, bacanas. Então, se você não viu o filme ainda, espero que tenha te incentivado a assistir o filme. Se você viu, espero que você tenha aí, que esse Cineclube tenha enriquecido a sua experiência vendo o filme. E o filme da semana que vem, então, pra gente trazer um pouco para um universo um pouco mais atual, a gente falou do Psicose, que é um filme aí da década de 70, falamos do Taxi Driver também, é um filme da década de 70. Vamos então semana que vem falar do Whiplash, que é um filme que eu gosto muito também, e é um filme mais recente, de uma leva, de um ano que foi sensacional, onde na minha opinião praticamente todos os filmes que foram indicados a melhor filme no Oscar mereciam ter vencido. E esse é um desses filmes dessa leva, então assiste aí, manda até quarta-feira, se você tiver alguma opinião, sugestão, curiosidade, que eu gravo na quarta-feira. Então, filme da semana que vem, Whiplash. Obrigado por ter assistido. Se você curtiu o vídeo, compartilha, indica para os seus amigos que gostam de cinema. Curte aqui o canal do Pipoca, curte o meu canal também, entra lá, se inscreve no meu canal também, se inscreve aqui no do Pipoca. E é isso, galera. Um beijo para vocês até semana que vem.